Que história é essa que a Rússia quer o Alasca de volta? Será que isso é possível? Bom, para você entender tudo, você vai ter que acompanhar o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento, informação e muito conteúdo. E antes da gente ir para o assunto de hoje, o assunto diferente, né? A Rússia querendo o Alasca. Deixa eu pedir para você que não está inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, dá aquela moral para o canal continuar crescendo e chegar aí aos 100 mil inscritos ainda nesse ano de 2022. Conto muito com a sua ajuda e também badala o sininho das notificações para você receber todos os vídeos na hora que eu posto, uma vez que esses vídeos são diários para deixar você aí muito bem atualizado. Posso contar com a sua ajuda? E claro, não esquece aquele like se você estiver gostando, curtindo e acompanhando os episódios do Atualiza aí. Beleza? E no assunto de hoje vamos falar aí do Alasca, um território bem diferentão que eu quero apresentar para vocês. Primeira coisa, você conhece, você sabe onde fica o Alasca? Bom, vamos lá. Vamos para a aulinha de geografia do dia de hoje, que é assim, ó. Alasca, território americano. Vamos lá dar uma entendida aqui no que significa, né, o território do Alasca. Tá aqui o território dos Estados Unidos, toda essa parte verde aqui. Estados Unidos, que é um dos maiores países do mundo, com saída para dois oceanos, o Oceano Atlântico aqui e o Oceano Pacífico aqui. E o que aconteceu? Lá no século XIX, 1800 e alguma coisa, não me lembro exatamente a data, os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia. Sim, esse territóriozinho aqui, ó, é o Alasca. Veja que é o que nós chamamos de terra descontínua, ou seja, o Alasca não está conectado ao território continental dos Estados Unidos. Ele está separado pelo Canadá, que é o segundo maior país do mundo. São os dois países que compõem aí o que nós chamamos de América anglo-saxônica, a parte americana que fala predominantemente o idioma inglês. E aí você vai me perguntar, Tobias, mas esse Alasca é grande? Bom, se você der uma olhada aqui, você vai ver que ele é o maior estado americano. Só a título de comparação, o Alasca tem aproximadamente aí 1 milhão de quilômetros quadrados, que dá mais ou menos o estado do Amazonas aqui no Brasil, que é o maior estado brasileiro. Ou seja, o Alasca é muito grande. E aí você vai me perguntar, mas como é que a Rússia, e principalmente por que a Rússia resolveu vender o Alasca para os Estados Unidos? A história é o seguinte, no século XIX, a Rússia era disparado o maior império do mundo. A Rússia era gigantesca, desde a Europa, passando pela Ásia Central, chegando no Extremo Oriente, até mesmo no território americano. O Alasca fica no continente americano e pertencia à Rússia. Só que, embora a Rússia fosse o maior império do ponto de vista de extensão territorial, a Rússia não era o império mais poderoso. O império mais poderoso naquele momento era o Império Britânico, sim, os ingleses, né, os europeus ingleses. E qual era a grande questão? Numa época onde não existia telefone celular, comunicação via satélite, videochamada, nada disso, a comunicação entre o centro do Império Russo, e o centro, eu quero dizer, o lugar da tomada de decisões, São Petersburgo, na época a capital, que fica na parte europeia da Rússia, era muito distante, né, do Alasca. E o que estava acontecendo? O Alasca tinha um tipo de comércio bastante lucrativo, que era o comércio de peles. O Alasca está na região polar, então uma região extremamente fria, e lá tinha o comércio de pele de animais. Olha o que acontece. A Inglaterra, né, o reino lá da rainha, hoje da rainha Elizabeth, ele andava aqui pela região. A marinha inglesa era a maior do mundo naquele momento e ela frequentava muito essa região aqui, fazendo comércio com Alasca, em alguns casos saqueando a região. O que o Império Russo passou a temer? Temer que a Inglaterra tomasse esse território da Rússia, uma vez que o Canadá, esse território aqui, era em grande parte colônia inglesa. Então, os ingleses já tinham um território que faziam fronteira com Alasca e poderiam tomar esse território da Rússia. Bom, então a Rússia pensou, bem, é melhor eu vender
esse território do que eu perder ele, né, de graça para uma outra potência. E foi exatamente aí que eles tiveram a brilhante ideia de vender o Alasca. E foi aí que os americanos foram lá e se interessaram e acabaram comprando. O mais interessante é que os americanos, a população americana, achava essa história de comprar o Alasca no século XIX um absurdo. Para que nós vamos comprar uma terra distante do território americano e que basicamente só tem gelo? Não fazia muito sentido. Mas levando em consideração que os Estados Unidos sempre foi um país expansionista, né? Os Estados Unidos começou pequenininho ali nas 13 colônias do Atlântico, se expandiu até o Pacífico. Eles foram lá e compraram o território do Alasca, o que se mostrou algo fenomenal. Primeiro, porque aumentou o território do país. Segundo, que tirou um rival poderoso da América. Você já imaginou se a Rússia ainda fosse dona do Alasca? Ou se a Rússia fosse dona do Alasca durante o período da Guerra Fria? O problema que isso teria sido? Então, foi muito bom por isso. E mais recentemente, se descobriram recursos naturais no Alasca, principalmente gás natural, um recurso que a Rússia já tem bastante. Então, por todos esses motivos, por mais que tenha sido considerado um absurdo a compra do Alasca naquele momento, fez todo sentido posteriormente. A história mostrou que os americanos estavam cobertos de razão em comprar esse território por um valor extremamente baixo para o tamanho da terra e para tudo que ela tem. Foi assim que o Alasca passou a ser americano. Ó, só para você ter uma ideia, esse pedaço aqui onde você está vendo o mouse, tá? Isso aqui é a Rússia, tudo bem? E esse pedacinho de mar que tem aqui, ó, é o famoso Estreito de Bering. Você estudou na história, né? Que os primeiros humanos chegaram aqui no continente americano atravessando a Ásia pelo Estreito de Bering, num período de glaciação. Então esse lugar aqui, inclusive, é histórico. Bom, uma vez que os americanos adquiriram esse território, os russos nunca questionaram, receberam o pagamento por isso e tá tudo certo. E aí você vai me perguntar, Tobias, mas é correto vender um território? Gente, isso já aconteceu várias vezes, tá? A venda de território no direito internacional é algo relativamente comum. Hoje em dia é mais raro, mas no passado, no momento que os países que nós conhecemos hoje ainda estavam se formando, a venda de território era comum. Inclusive o Brasil já comprou territórios. O Brasil já comprou o Acre. O Acre não fazia parte do Brasil. No iniciozinho do século XX, nós compramos ele da Bolívia. Você já deve ter estudado isso na escola. Bom, mas vamos lá então para a manchete que está suscitando aí todo esse debate, né, da Rússia querer o Alasca de volta. Olha só o portal aí, Observador, que diz o seguinte: presidente da Duma. O que é Duma? Duma é o parlamento russo, como se fosse aqui a nossa Câmara dos Deputados, tá? Presidente da Duma lembra aos Estados Unidos que Rússia podia reivindicar o Alasca. O vice-presidente da Duma, tá, sugere referendo no estado norte-americano. Olha que loucura. Então, não é um boato meramente de internet, não é meramente uma questão de teoria da conspiração da internet. Não, nós temos um político, um representante oficial da Rússia, inclusive aliado ao Vladimir Putin, deixando aí os Estados Unidos com a pulguinha atrás da orelha, falando, ó, Estados Unidos, lembre-se que o Alasca já foi russo, vocês compraram ele da gente, mas a gente pode reivindicar ele. Inclusive sugerindo um plebiscito, no caso é um referendo, né, lá no Alasca, perguntando à população do Alasca o seguinte: vocês querem continuar sendo americanos ou vocês querem se tornar russos? Olha só que pergunta. O que você acha que a população do Alasca iria responder? Será que a população do Alasca gostaria de se tornar russa, voltar a ser russa, ou eles preferem ser americanos? Coloca aqui nos comentários aí a sua opinião, que eu quero saber. Olha aí, letrinhas pequenas para vocês. Ó. O território do Alasca foi comprado à Rússia pelos Estados Unidos da América em março de 1867, século XIX, por 7,2 milhões de dólares. Na época valia muito, se você fizer aí a questão da inflação, né, gente, 7,2 milhões de dólares naquela época era diferente desse valor nos dias de hoje, mas ainda assim um valor muito pequeno para um território daquela dimensão e com os recursos naturais que se veio a descobrir posteriormente. E olha que interessante, depois que o presidente do parlamento russo falou isso daí, começaram a aparecer aí lá na Rússia alguns outdoors, olha só, essa imagem aqui, tirei da internet aí para vocês, ó, dizendo o seguinte: o Alasca é nosso.
Ou seja, está se criando uma ideia na Rússia de reivindicar o território, né, que hoje é território americano, colocando isso na cabeça da população. Você acha que isso aí vai dar bom? Você acha que os americanos vão aceitar os russos contestarem esse território? Bem, vou dar minha opinião para vocês aqui. Eu acho que, embora o fato de fato aconteceu, ou seja, de fato, não, mas que tanto de fato, né? De fato houve aí o questionamento do presidente da Duma, mas eu acho que isso é muito mais para poder colocar uma pressão aí nos americanos, uma vez que os americanos são os principais responsáveis aí por colocar sanções na Rússia devido à invasão da Ucrânia e principal líder da OTAN e grande rival da Rússia historicamente, tá? Então é muito mais para provocar os americanos, para suscitar um debate, para encher o saco mesmo, digamos assim, do que de fato os russos estão querendo arrumar algum tipo de pendenga aí com os americanos por conta disso, porque eles sabem que os Estados Unidos jamais vão abrir mão do Alasca e os russos foram pagos, foi tudo feito devidamente legalizado de acordo com o direito internacional a compra desse território. Então é muito mais uma provocação, ao meu ver, do que de fato uma intenção do presidente Putin ou algo de retomar o Alasca. Mas não deixe de causar aí a tensão do mundo no momento onde a tensão já está bastante elevada devido à invasão da Ucrânia. Mas claro, a sua opinião é fundamental e eu quero saber o que você acha dessa história. Você acha de fato que a Rússia vai reivindicar o Alasca em algum momento? E se reivindicar, como é que você acha que os americanos vão agir com relação a isso? Quero saber a sua opinião, coloca tudo aqui embaixo nos comentários, porque eu leio todos. E claro, antes de sair, do vídeo acabar, ó, clica aqui, ó, bem aqui, clica aqui na logo e se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com todo mundo, beleza? Ó, aqui do lado estão aparecendo aqui, ó, outros vídeos para você maratonar o canal e ficar muito bem informado. Tamo junto? Te vejo no próximo episódio do Atualiza aí. Até!